Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é domingo, dia 7 de março. Do Evangelho segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta chamada purificação do templo, um gesto profético de Jesus, aparece nos 4 evangelhos, sendo que São João tem algumas particularidades. A gente pode observar que nos outros 3 evangelhos não se fala de comércio. Jesus não diz: vocês fizeram da casa do Senhor uma casa de comércio, como diz aqui no Evangelho de São João. Lá em Mateus e Marcos se fala: está escrito, a minha casa será casa de oração. Apenas isso. Em Lucas está dito isto: minha casa será casa de oração, e vós a transformastes num covil de ladrões. Não é de comércio que se fala, mas de ladrões. Covil de ladrões, um esconderijo dos ladrões. Em São João, então está dito: vocês não devem fazer da casa de meu pai uma casa de comércio. É uma referência. Outra diferença do Evangelho de São João é que os 3 evangelhos narram este acontecimento já próximo da paixão de Jesus, da paixão e morte. E São João coloca este fato no início do Evangelho, no capítulo 2, o que, a meu ver, é um pouco improvável, porque se Jesus tivesse realizado um ato tão forte de enfrentamento das autoridades principais de Jerusalém, já no início do ministério, penso que ele não teria durado o tempo que durou no ministério. E como os 3 outros evangelistas mostram, a missão de Jesus foi exercida principalmente na Galileia, e só ao final é que foi em Jerusalém, quando então ele foi entregue e foi condenado. Parece improvável que ele tenha feito um gesto assim e tenha escapado ainda por 3 anos. Então, São João parece ter uma intenção diferente ao colocar no início da missão de Jesus. Parece que ele quer mostrar que a missão de Jesus consiste nisso, em realizar a purificação do culto e do templo. Embora, em relação ao templo, é claro que Jesus, para a comunidade cristã, ele representa mais do que um reformador da religião.
Na época de Jesus havia os essênios que não frequentavam o templo, porque eles diziam que o templo está profanado. Então não frequentavam. Eles substituíam o templo pela comunidade. Eles viviam separados, viviam em comunidade. E eles acreditavam que quando o Messias viesse, haveria a purificação do templo. Então voltariam para o templo. Já em Jesus, a comunidade cristã entende que o templo é deixado de lado e substituído pela comunidade cristã, não porque o templo foi profanado e precisa ser restaurado, mas porque na compreensão cristã, o templo de Jerusalém é superado por um novo templo, que é o próprio Jesus. Ele é o novo templo. Então não é uma questão de restauração, mas é uma questão de superação. Jesus não apenas purifica, mas ele dá plenitude ao culto. Ele é o novo lugar do encontro com o Pai. Sobre a purificação, havia algumas passagens já no Antigo Testamento que davam a entender que o Messias purificaria o templo. O profeta Malaquias, no capítulo 3, fala de purificar o templo, o meu mensageiro que vem para purificar. E também o profeta Zacarias, no capítulo 14, aí sim, ele fala sobre não se fará mais negócios, comércio na casa do Senhor, quando for purificado. Então, talvez a referência ao comércio do Evangelho de São João diga mais respeito à profecia de Zacarias. Então, São João, com isso, quer mostrar que Jesus está cumprindo uma profecia e realizando também um ato profético, porque o gesto que ele realiza é um sinal. Depois os judeus vão pedir um sinal, mas ele, na verdade, ele tinha acabado de fazer um sinal. O sinal que eles pedem é como colocar à prova a sua autoridade para fazer aquilo. Mas Jesus está mostrando que o tempo novo, o tempo messiânico chegou. Então São João coloca assim, já no início do Evangelho, querendo dizer então que Jesus é o Messias que purifica o templo, que purifica também o culto, que na verdade restabelece um novo, pleno, perfeito culto a Deus. Jesus não se opõe ao comércio. Não me parece que os evangelhos nos deem margem para pensar que Jesus fosse um anarquista, fosse alguém que pura e simplesmente estivesse inconformado com a situação do templo ou com a situação da religião e que viesse negar a necessidade do templo, da religião, do sacerdote, da lei. Os evangelhos nos mostram Jesus que, na verdade, pretende ser fiel a essas instituições, mas denuncia que essas instituições estão degeneradas, elas se perderam. Então ele mostra a plenitude, a finalidade de cada uma dessas coisas, mas sem com isso querer fazer parecer que ele é um anarquista, que nada, que não é necessário nem ordem, nem sacerdote, nem governo, nem nada. Jesus não é um anarquista. Os evangelhos não nos apresentam essa figura. No entanto, o que acontece é que a religião se esvaziou, o templo perdeu a sua finalidade, e com o gesto de Jesus ele mostra isso. São João diz que isso aqui aconteceu por ocasião da festa da Páscoa. Na Páscoa, só para vocês terem uma ideia, as multidões se concentravam em Jerusalém para celebrar a festa, que durava pelo menos 7 dias. E normalmente Jerusalém tinha por volta de 55 mil habitantes, mas por ocasião de uma festa como essa chegava a albergar cerca de 125 mil pessoas. Muita gente. Peregrinos que vinham de todos os lados e que sacrificavam cerca de 18 mil cordeiros destinados à celebração da Páscoa. Umas 3 semanas antes da Páscoa, o templo começava a emitir licenças para a instalação dos postos de comércio em volta do templo.
E o dinheiro arrecadado com esta emissão de licenças ia para o sumo sacerdote, que também podia ter alguns centros de comércio próprio dele ou da sua família. Havia ainda as tendas dos cambistas, porque se devia trocar as moedas. Como Israel estava sob o domínio de Roma, o dinheiro que circulava era o dinheiro romano. Mas no templo não se podia aceitar de maneira nenhuma um dinheiro com a efígie de um pagão. O dinheiro do templo era o dinheiro de Israel. E então o dinheiro precisava ser trocado com os cambistas. E naturalmente os cambistas cobravam ágio, ganhavam dinheiro, não faziam troca de valor igual, mas naturalmente ganhavam com a troca. Então, uma atividade muito lucrativa, um comércio verdadeiramente aquecido naquela época. E esta situação mostra um desvio, sim, uma estrutura que acabou se consolidando desta maneira. É claro que depois que Jesus realiza esse gesto, as coisas voltam ao que eram. Não é que pelo fato de Jesus ter feito ter tido aquela atitude de expulsar aqueles vendedores, pronto, acabou com o comércio no templo. E não parece que seja isso que Jesus está querendo fazer. Na verdade, o seu gesto profético é o sinal da sua autoridade. Porque não é preciso muita inteligência para entender a finalidade do templo. O problema é que a gente facilmente transforma a religião em outra coisa. Facilmente, nós também fazemos isso. O templo tem uma finalidade. E se a gente não perceber qual é a finalidade do templo, a gente pode se servir do templo. Mas todas essas coisas são meios. E são meios que devem nos encaminhar para Deus, para o encontro com Deus. Então, Jesus, vendo tudo aquilo que representava uma estrutura que tinha se formado e que desviava do verdadeiro sentido da religião, porque praticamente fora daquilo não se aceitava que houvesse encontro com Deus, então no gesto profético ele veio mostrar que o encontro com Deus é muito mais do que aquilo. Nós podemos tirar inúmeras lições disso, não só para a prática da instituição, como a igreja, por exemplo, como a paróquia, como o santuário, que se descuidar pode desviar a finalidade. O problema é desviar a finalidade. Existir alguma atividade comercial não é propriamente o problema, mas o dinheiro recebido nesta atividade comercial é encaminhado para quê? Para o culto? Ou para enriquecer algumas pessoas? Para melhorar a vida de quem está cuidando deste templo, deste santuário, desta paróquia? Para criar privilégios? A questão está em não desviar a finalidade. A finalidade das coisas é uma realidade sagrada. Se uma pessoa fez uma doação, por exemplo, para a igreja, para utilizar na colocação, por exemplo, dos bancos da igreja, não pode usar para outra coisa. A finalidade. Então, os bens devem servir para isso. Agora, se eu deixo que se crie uma estrutura onde a finalidade fica bastante restrita e onde a atividade comercial do templo, da paróquia, digo comercial, financeira, acaba servindo para outra coisa, então aqui o templo deixou de ser casa de Deus. Quem é responsável tem que tomar muito cuidado com isso. Os fiéis também têm que tomar muito cuidado com isso. Os fiéis também ajudam a tomar conta da casa do Senhor e também os fiéis devem participar da atividade para que não haja desvios de finalidade. Também os fiéis participam, cobram, enfim, devem também ter consciência do que acontece.
É preciso que as coisas de Deus sejam encaminhadas para Ele e que não errem o caminho. Mas muito mais do que isso, é uma mensagem final e muito simples, para não pensarmos apenas nas coisas referentes à instituição, igreja, é necessário pensar também no templo do nosso corpo, com tudo aquilo que nos é dado, que também deve servir a Deus e deve glorificar a Deus também. O que é que nós fazemos com este templo que nos foi dado? Como é que nós cuidamos dele? Fazemos dele também a morada de Deus? Ou permitimos que ele seja utilizado para outras finalidades, para o próprio egoísmo, para uma vida fechada em si mesmo, para o esquecimento de Deus, para o usufruto só dos bens materiais? Também o templo do nosso corpo precisa ser purificado e é Jesus quem nos ajuda a expulsar de nós também tudo aquilo que pode ser profanação dentro do nosso coração. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.